Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Jobcast. Hoje nós estamos aqui com o Marcelo Kenji. Fala Anderson, beleza? Tranquilo? Para você que caiu aqui de paraquedas e esse é o primeiro episódio que você tá vendo, a gente já tem vários outros episódios disponíveis, beleza? Seja lá no Instagram, que você vai ter várias informações, ou até mesmo no YouTube, tranquilo? Legal. Gostaria de falar alguma coisa aqui pra galera hoje, Kenji? Falar que hoje tá especial, hein? Show. Aqui a gente tá com uma mulher empoderada, empreendedora e independente. Claro, aí sim. E ela literalmente vestiu a camisa, né? Exatamente. Literalmente vestiu a camisa. Hoje nós temos a honra, né, de estar recebendo aqui a Lorena. Lorena, você poderia se apresentar um pouco aí pra galera que não lhe conhece, por favor? Meu nome é Lorena, eu tenho 36 anos. Sim. Eu vim vestida para não precisar falar muito, não tô brincando. Eu empreendo, né? Eu acho que a gente se descobre empreendedor em algum momento da vida, né? E eu me descobri empreendedora e vim aqui contar um pouquinho da minha história. Legal, bacana. Primeiramente, uma honra, né, Gente, Lorena? imagina, uma honra é minha, agradeço muito o convite, muito legal. Eu sou uma fã de podcast, adoro podcast. Quando chega finalzinho do ano, tem aquele retrospectiva, né? Eu nem posso, porque eu tenho vergonha, porque não tem música na minha retrospectiva, é podcast. Meu irmão fica impressionado, falando assim, não acredito que você escuta tanto podcast, quem que tem tanta paciência? Eu falei, não, sou eu que... Legal. Se eu tô cozinhando, eu tô ouvindo podcast, se eu tô dirigindo, eu tô ouvindo podcast, eu adoro. Agora é sua vez, né? Então, nunca Legal. imaginei, assim. Legal mesmo. Independente, acaba chegando o momento, né? A gente não espera, mas acaba chegando o momento. Pra quem não conhece, a Lorena é uma das fundadoras ou a fundadora, né, da Focus Cabines, beleza? A Focus Cabines é uma empresa que visa ajudar a galera aí que tá buscando se concentrar, querendo ter um foco bem maior, principalmente voltado aos estudos, beleza? Mas é claro que a Lorena não é só isso. A Lorena tem todo um background aí, uma história por trás. E essa história que ela vai contar pra gente hoje. Legal, beleza? legal. Bacana. Tranquilo? Lorena, a gente gosta muito aqui de iniciar com uma pergunta-chave, mas... E a gente gostaria de fazer essa pergunta pra você, certo? Certo. Pra você, Lorena, quem é essa pessoa? Quem é Lorena, de verdade? Quem é Lorena na fila do pão, né? Difícil, né, Isso. gente? Bom, eu sou... Na fila do pão, eu sou aquela pessoa que tá olhando tudo, que tá prestando atenção em tudo, que tá viajando e a coisa menos importante é o pão ali. Eu sempre fui muito curiosa, né? Eu sempre fui muito... A cabeça acelerada demais. E muito dedicada, assim, né? As coisas que eu fiz até hoje, eu sempre fui muito dedicada. Então... hoje a minha dedicação são as empresas, que não é só a Focus, e eu vou falar isso aqui também. E minha família, né? Eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho adolescente, isso é outra coisa engraçada. Eu tenho um filho de 15 anos e uma bebê de 2 anos, que eu brinco que eles disputam quem que dá mais trabalho, né? Porque um adolescente dá trabalho e uma bebê de 2 anos dá trabalho, e tem esse desafio aí de todos os dias de manobrar isso, Sim, né? De driblar junto com as empresas, que são outros filhos também, né? Com certeza, com certeza. Conta pra gente um pouco da Focus, pode ser? Claro. Como que surgiu essa ideia? Assim. Então, eu nasci numa família de empreendedores e na verdade, eu nem gosto de falar assim, né? Porque quando a gente fala que é empresário, nossa, é um status... Já Não, nasceu de ouro, né? Meus pais são professores, né? E aí a coisa já cai, né? De empresário para professor, enfim. Então, eu nasci nessa história, né? Meus pais, como professores, sempre tiveram algum empreendimento, desde uma escolinha de reforço no quintal de casa, e hoje já com uma empresa mais estruturada, sempre na área de educação. Então, eu vivi muito isso, assim, até hoje eu falo, assim, das minhas lembranças da minha mãe montar um colchãozinho no chão do curso, assim, pra gente... esperar terminar, porque não tinha com quem ficasse, com quem que a gente ficasse, né? O meu irmão mais velho. Então, outro dia, eu chamei um artista aqui que faz grafite para fazer um grafite lá em casa, né? E aí, ele contando a história dele, ele falou de um projeto que ele tinha para cá, de fazer lambe-lambe.
Vocês conhecem? Lambi-lambi. São aqueles cartazes muito antigos que as pessoas faziam com cola caseira e colava assim, Ah, e né? colava nos postes? Nas sim. paradas de ônibus. E eu tenho muito essa... Na hora que ele falou isso, eu falei, nossa, eu tenho muito essa lembrança de estar até de madrugada aqui. Hoje que eu entendo que era de madrugada para não perturbar vizinhança e tudo, né? Mas meu pai, com os sócios dele, minha mãe, eles faziam cola, porque essa cola de goma é feita, cozida no fogão. E aí, eu no carro com eles, de madrugada, colando cartaz para divulgar os cursos do meu pai. Então, no caso, eles colavam. E é uma coisa que tá super voltando na moda, assim, das pessoas usarem lambi-lambi com letra de música, com frases em casa. E eu acho o máximo, assim, usar na decoração e tal. Mas o lambi-lambi foi uma coisa marcante para mim, porque, né, remete a essa época que meus pais batalharam muito mesmo. Bom, e eu acho que a minha raiz empreendedora nasceu aí, mas eu descobri muito depois, né? Porque, assim, como filha de educadores, a nossa prioridade sempre foi estudar. E aí, meus irmãos, a gente sempre gostou de estudar, né? Meu pai sempre foi professor das escolas que eu estudei, né? Então, tinha a vigilância ali marcando. Ele era professor do quê? Professor de português. Ah, de português? Português e redação. E aí, eu sempre gostei de estudar e, assim, lá em casa sempre teve uma liberdade da gente escolher o que a gente quisesse, assim. A gente ia seguir os nossos sonhos. E aí, eu sempre fui muito ligada à natureza também, sempre gostei muito de mata. A família da minha mãe é do interior de Minas. Sim. E de fazendeiros, aí é outra palavra que tem um estigma, né? De fazendeira, não, é uma fazendinha ali. Família simples mesmo, e que eu sempre tive esse gosto pela terra mesmo, né? E em seguir a área ambiental. Então, a minha formação é na área ambiental. Fiz um curso na época que eu fiz vestibular, meu pai já tinha um preparatório para vestibular. E a expectativa era que a filha dele fizesse medicina, né? Sim. E eu nunca pensei nisso. Fiz o curso que eu quis, passei em primeiro lugar no curso que eu quis. Na verdade, no segundo ano, eu já tinha passado no curso que eu queria, né? E segui, e foi ótimo para mim, assim. Mesmo eu não trabalhando com isso hoje, foi uma coisa que mudou a minha vida, né? Algo que eu gosto de sustentar essa ideia mesmo, de valorizar o meio ambiente, né? Então, até para dentro da minha empresa, a gente tem coisas relacionadas a esse propósito, né? A gente tem um bicicletário, que a gente tenta incentivar as pessoas a irem de bicicleta. A gente tem uma horta, a gente tem coleta seletiva. Então, são coisas que, da minha formação, mesmo não sendo o que eu atuo hoje, eu levo, né, para a empresa também. Então, eu sempre vivi isso de empreender. Quando meu pai já tinha um curso preparatório, eu trabalhava, como eu tinha falado antes aqui, eu trabalhava no porto, né? E quem trabalha no porto, dentro do porto, tem uma rotina bem difícil, né? De acordar muito cedo para pegar um ônibus para voltar muito tarde, né? O meu filho era pequeno na época e eu me via nessa rotina de sair 6 horas da manhã de casa, voltar 8 horas da noite. Não conseguia levar ele na escola, não conseguia buscar, era sempre dependendo de alguém. E não conseguia participar de nenhum evento da escola, de nada, né? Você trabalhava no porto nessa área do meio ambiente? Isso, com gestão ambiental. Trabalhava com gestão ambiental. Porque lá no porto é bem rígido, né? Essa questão. Sim. Que é muito interessante, porque tem processos muito bem elaborados. Isso também acrescentou muito na minha vida, porque são sistemas muito bem elaborados de gestão, né? E a gente aprende muito, assim. Que legal. E aí, eu tava me vendo numa rotina muito difícil, assim, pra vida que eu queria, né? De conseguir me dedicar ao meu filho na época. E aí, meu pai, que sempre deixou muito aberto pra gente se a gente queria trabalhar na empresa ou não, né? A minha mãe faleceu em 2013, eles trabalhavam juntos, né? Os dois trabalhavam juntos. E meu pai começou a ter dificuldades de conseguir fazer tudo sem a minha mãe agora, né? Entendi. Então, aí ele me convidou de novo, falou, vamos trabalhar juntos. Falei, vamos. E foi ótimo, assim. Aí você não pensou 2 vezes, porque você já estava
né? Meio que já naquela rotina ruim, né? Sim, Não sim. tinha mais tempo para a família. Apesar de você gostar do meio ambiente, né? Sim. Aqui, o meio ambiente, não sei se tem a ver com também vida saudável. Tem alguma coisa a ver? Porque a gente ofereceu refri para Lorena, ela não quis. Aí ela só vai ficar na água. Tem alguma coisa assim? Você acaba... Não, são estilos de vida São mesmo. estilo, né? Tem, Tá. não necessariamente estão ligados, mas eu acho que quando a pessoa tá ligada mais à natureza, à terra, ela começa Acaba a ter uma olhando, visão, né? Mas eu Legal. tomo refrigerante, tá? Só não tomo. Quem dera ser essa pessoa que não toma Porque refrigerante, ela tá né? falando, aí depois, né, a família dela assiste e fala assim, então lá no Boticá você deu uma de natural e tal. Não é verdade. A gente tenta, né, ter uma alimentação melhor, como todo mundo, né? Uhum. E aí, eu fui trabalhar com meu pai e foi um aprendizado, assim, muito, muito bom para mim, porque eu não sabia nada e ali que eu percebi também que mesmo que eu tivesse feito muitos cursos, enfim, nessa área, eu acho que quando você tá dentro é que você aprende de verdade. Você aprende mesmo, né? E isso eu falo para todas as áreas, não só para empreender, né? Não só, mas para qualquer área. E eu aprendi muito. E, principalmente, eu aprendi qual era o meu perfil de empresária, né? Qual era o meu perfil empreendendo, né? Qual era o meu perfil como líder, né? Porque eu já entrei num cargo de liderança, né? Enfim, não que seja por mérito, né? Claro que caiu no meu colo. Mas eu entendi que eu tinha que fazer aquilo, assim. Eu entendi que... Ou era aquilo, assim, você apostou todas as suas fichas naquilo, né? Falou assim, isso tem que dar certo. E eu acho que é importante identificar isso em cada um, né? Porque existe a diferença do dono de empresa. Qualquer um pode ser dono de empresa. Qualquer um pode abrir uma empresa e ser dono, né? Mas você entender que é o seu perfil, empreender, eu vejo diferente, né? Eu acho que é diferente mesmo. Verdade. E, inclusive, o índice de empresas que fecham no primeiro ano, né? É muito alto, gente. Sim, é muito alto. E eu sou super a favor de correr riscos. Eu acho que você tem que apostar, tem que meter a cara, mas... Principalmente entendendo quem é você, sabe? Colocando propósito naquilo que você está fazendo. Entendendo, né? Também tem a questão do limite, né? Porque, por exemplo, a gente veio aqui muito da Blue Marble, né? Que é a startup que a gente tem. Ela a gente já vem de uma área corporativa. Então, a gente trocar a corporativa, que querendo ou não é uma coisa meio que segura, por assim dizer, né? Você tem o seu salário no final do mês, tudo mais. Você sair dessa zona de conforto é um baita pulo, assim, na sua vida. E outra, você chegar, colocar isso na sua vida, você tem que entender, que nem você falou, o seu perfil. Porque muitas vezes são tantas coisas que sobrecarrega você que você fala assim, meu Deus, não vou aguentar. Né? E não era isso que eu esperava, não era isso que eu estava esperando. Né? Será que eu dou conta? Será que é isso mesmo que eu quero? Aí começa a gerar aquelas dúvidas, né? Medos e assim por diante. Com certeza, não sei se você passou por isso, mas é uma situação realmente difícil. Quando você tá, né, você é responsável por aquilo ali, é muito diferente. É muito diferente, com certeza, é muito diferente. Então, dentro da empresa do meu pai, nasceu o meu primeiro sonho, que era uma cafeteria. Que legal. Meu pai tem um curso preparatório para concursos. Eu participei, né? Eu estava junto da transição da sede, que era uma sede menor, a gente foi para um prédio bem maior. E antes nesse prédio funcionava uma lanchonete. E aí, como eu falei para vocês, que minha cabeça não para, né? Então eu vou olhando tudo e vou, nossa, podia ter um café aqui, uma coisa legal, né? Caramba. E aí, eu quis montar... Como eu já tinha começado a estudar isso, porque também eu falei, né, que caiu no meu colo, mas eu não me acomodei com isso. Eu estudei, eu fiz muitos cursos, enfim. E, na época, eu estava aprendendo a fazer um plano de negócios, né? Aprendendo a começar uma empresa. Eu falei, nossa, é uma oportunidade de eu colocar isso em prática mesmo, né? E é muito bacana isso, sabe? E, inclusive, no curso que eu fazia,
que eu fiz na época, né? Eu via muitas pessoas de empresas até grandes daqui que pagam uma empresa para fazer um plano de negócio. Sim, sim. Que na época, para mim, nem fazia muito sentido, porque é a parte de planejamento, é a parte mais importante de uma empresa, né? Então, você participar daquilo, você mesmo colocar na caneta lá tudo que vai ser a sua empresa é muito importante, né? Uhum. O plano de negócios, ele faz uma análise de mercado, faz uma análise de custo e até uma dica, assim, que eu dou para as pessoas que querem empreender, sabe? Entendam do negócio antes, entendam do mercado antes, né? Quem são seus clientes, as personas, né, que a gente fala. Uhum. Então, foi muito interessante, foi muito legal. E cafeteria é uma coisa muito apaixonante mesmo, muito legal. Então, o primeiro foi cafeteria. O primeiro foi a cafeteria. Chamava Singular Café, que era um nome associado ao curso, né? Uhum. E que falam da marca de um café singular, né? Um café diferente. Aqui em São Luís? Aqui em São Luís, E é até engraçado, porque eu fui aprender a tomar café adulta já, né? Nem era uma coisa que eu gostava antes. Porque o café não é simplesmente você toma o café é normal, é só a marca, você vê pela marca, não é assim não. Não, aí você vai entender de café, né? Fazer... A gente tava até brincando antes de você agora chegar, já tava discutindo. que a gente tava fazendo um cappuccino ali, mas eu não sabia se era café com água, café com leite... que saiu um cappuccino estranho, mas é interessante isso. Porque sim, eu já claro. vi também cafeterias que você entra assim, você vê cada café que eles fazem, é assim, que você fala, que diferença faz, né? Às vezes até com menta, com outro tipo de mistura, eu falo, caramba, legal, interessante dizer. Não, com certeza. Uma coisa que eu sempre gostei também foi vinho, né? E depois eu entendi até que são coisas muito parecidas, porque... A produção do café, tudo que envolve mesmo, você vai ver que esse café de pacote que a gente compra no supermercado tá muito longe de ser... Tá triturado com um monte de coisa, com milho, com pedaço de cabelo, tudo. E aí, assim, até então, como eu falei, né? Eu fui gostar de café já adulta e nem foi porque eu queria café. Eu queria... Foi quando eu comecei a trabalhar... Que eu queria era socializar, né? Eu queria ir lá, levantar um pouco, sair um pouco ali e passear e ia lá no café. E aí comecei a tomar café dali. E na época eu falava, nossa, eu via quem tomava café sem açúcar. Eu falava, gente, não confio em pessoas que tomam café sem açúcar, assim, né? São pessoas estranhas, essas pessoas. E pior que eu não tomo com açúcar também. Então, eu aprendi agora a tomar hoje eu sou a sem pessoa açúcar. que não toma café com açúcar. Porque assim. o açúcar, ele parece que estraga o gosto. Assim, não é o gosto, não sei, alguma coisa. Ele dá aquele gosto meio ruim, né, no café. Porque você tá sentindo o açúcar, só né? O açúcar. Verdade. Lucas, não oferece café, não traz café aqui. E aí, foi muito legal. Foi, assim, uma experiência muito bacana pra gente. Deu muito certo. Tudo feito, assim, com muito planejamento mesmo, muito aprendizado. Foi, assim, um laboratório pra gente, né? Entender como é que funcionava o negócio e tudo. Uhum. E aí, eu fiquei grávida, né? E a rotina do café, mais o curso que eu tava, assim, eu tava trabalhando demais, assim, de novo, né? E aí, eu decidi sair da empresa do meu pai pra seguir meu sonho de novo, né? Uhum. E sair da rotina do café. Uma coisa que a gente até gosta muito de que tem acontecido, né? Se sente, assim, orgulhoso mesmo, porque na época eu queria sair do café, a gente queria vender o café e deu essa oportunidade para as pessoas que trabalhavam com a gente. Então, a funcionária, a gente vendeu a funcionária parcelada em 1 ano, vendemos o café para a funcionária, vendemos para ela, né? E era uma pessoa que tinha um perfil parecido com o nosso, que a gente sabia que ia seguir a pegada que a gente queria, né? E que enfim, foi assim, uma satisfação pra gente, porque a gente deu uma oportunidade pra Sim, pra, com pra ele certeza. também, né? Nossa, que legal. Uma dica aí pra quem tá querendo vender o negócio, né? Por que não vende pro próprio funcionário? Pro colaborador, né? Que legal isso aí. Mas então você
o motivo da saída foi a questão também de tempo, a demanda que começou a crescer. Também. E eu comecei a sentir que eu queria seguir meu sonho mesmo, né? Eu queria seguir além do curso do meu pai. Então, o café funcionava lá dentro também. Então, e aí, no curso do meu pai, né? Enfim, o público é de concurso. Aham. E aí, eu pensei... Foi a primeira sala de estudos, inclusive a primeira sala de estudos de São Luís foi criada lá dentro. Nossa, né? legal. E aí foi até um espaço independente, né? Funcionava em outra sala. Foi a partir da necessidade que eu via mesmo das pessoas se dedicarem ao estudo. Uhum. Eu vi aquela movimentação de curso presencial, muito das pessoas irem assistirem a aula e irem embora. Então, não revisava o conteúdo, não fazia questões, não tinha um outro ambiente. Porque voltava para casa. Corrido. Vivia só. E aí eu criei o Espaço Concurseiro, que era uma sala de estudos muito voltada para o público dos júris. Mas era uma sala de estudos que oferecia uma internet de qualidade, que tinha uma cozinha, que as pessoas podiam passar o dia inteiro. E essa sala funcionava 24 horas, inclusive. Eita. Então, tinha gente que estudava até mais tarde, tinha gente que chegava muito mais cedo, né? Eram 13 cabines só na época, cabines de estudo. E aí, na época, uma pessoa que tinha um escritório de advocacia e tinha mesas que, dentro do escritório, rateava o aluguel do escritório com outras pessoas que estudavam para concurso, né? Aí ela me procurou, querendo que eu abrisse o Espaço Sou Concurseiro nessa área do Renascença, porque funcionava na Coama. Ela me procurou para abrir no Renascença. E aí... A gente aproveitou o nome que já existia, por isso que eu falei que o nome Focus, né? Sim. A Focus não é filha minha, mas é uma filha adotada, né? Sim, e aí era uma sala de 50 metros quadrados, assim, uma sala de um edifício comercial aqui. E aí eu tava grávida de 5 meses quando eu assumi. Quando você assumiu, eita. Abracei, assim, vamos nessa. E aí a gente transformou, assim. Isso foi em janeiro de 2019. Em junho de 2020, na verdade. Em janeiro de 2019, nós assumimos lá, começamos a entender melhor o conceito da empresa, querer expandir, querer transformar. Em janeiro de 2020, a gente decidiu mudar de sede, decidiu aumentar. Porque até então era uma empresa, era o escritório dela e que ela compartilhava com pessoas ali que ela já conhecia. Assim, não era uma empresa que ela divulgava, não era uma empresa... Quando a gente começou a fazer esse trabalho de divulgação, e eu falo que não só divulgar o nome da Focus, mas divulgar o tipo de empresa que as pessoas não conhecem, né? Começou a ter um resultado bom, assim, começou a trazer mais gente, né? E a gente sentiu essa necessidade de crescer. A gente quis também mudar esse conceito, por isso que eu procurei uma casa, né? Que já era já tem muito mais a ver comigo, assim, de procurar um lugar que seja acolhedor mesmo, porque as pessoas querem estudar e querem se sentir em casa, né? Querem sentir um ambiente confortável, isso. Sim. Acolhedor, uma cara de lar, né? Então, a gente procurou uma casa. Isso foi em janeiro de 2020. Em fevereiro veio a pandemia. e ainda era aquela... né? São só 15 dias, né? Uhum. E a gente, vamos meter obra aqui, né? Vamos começar... A casa que a gente alugou, antes funcionava um órgão público. Funcionou durante 10 anos. Então, estava uma casa, assim, acabada. Sim. Né? Quando eu entrei na casa, já foi minha cabeça pensando várias coisas que poderiam acontecer, mas foi um grande desafio. E nesse ponto, até a pandemia foi favorável para a gente. Em que sentido? Como a gente trabalha com um ambiente totalmente silencioso, que é um ambiente de estudo, a gente fica muito limitado a colocar um prego na parede, assim, porque a gente não pode fazer nenhum tipo de barulho. Então, todos os nossos fornecedores, eles
trabalham depois das 10 da noite, trabalham domingo depois das 6 da tarde, porque a gente funciona todos os dias das 8 às 22, nos finais de semana das 8 às 18. Feriado, não tem isso. Hoje, então por você exemplo, conseguiu fazer reforma muito mais... com liberdade, né? Porque eu tava fechada. O lockdown foi favorável pra gente, porque a gente, né, não tinha que ficar fechado, totalmente fechado. Então, a gente pôde fazer essa reforma, né? E era muito de uma coisa assim, vamos fazer só mais isso aqui. Não tinha dinheiro, era muito assim, não, vamos fazer, então vamos fazer. E foi, tem mais uma semana, então vamos fazer mais isso, vamos fazer mais aquilo. Então, foi um grande desafio, porque não tinha receita, né? Não tinha cliente chegando, não tinha, né? No meio de uma pandemia. Com e certeza. tinha muita despesa, né? No meio de uma obra, que foi uma obra estrutural mesmo, de trocar piso, de derrubar parede. Meu Deus. E foi, assim, hoje eu pensando que uma empresa sobreviver à pandemia já era muito desafiador, né? Imagina uma empresa que antes tinha 50 metros quadrados, mudar para um espaço de 300 metros quadrados no meio de uma pandemia. Né? Caramba. E esses alunos, tá falando alunos. Esses seus clientes, aquelas pessoas que frequentavam, você conseguiu ainda trazer eles nesse novo espaço? Sim. Ah, que bom. A gente sempre teve muita proximidade com o nosso público mesmo, né? De gostar de conversar, de entender, né? Todos a gente conhece, todos conhecem a gente pelo nome, assim. Então, até hoje, mesmo quem é ex-cliente ainda fala com a gente, ainda, sabe? Que legal. Ainda sente feliz das conquistas, né? Dos novos desafios que a gente tem todo dia. Então tá, então a gente tá entendendo aqui, já passou pelo café e agora a gente tá na Focus. Isso. Né? Não, ainda não era Focus. Não era Focus. Agora que vai estar surgindo... Agora tá surgindo a Focus. Aí, então, o nome Focus, a empresa Focus, o nome, né? Não foi meu nome. Foi realmente uma filha adotada, né? Mas que não tem mais nada a ver com a empresa que a gente adotou naquela época, né? Era um escritório com algumas mesas de estudo compartilhadas ali, e hoje a gente tem um ambiente profissional de estudo. O que é a Focus? Que eu acho que pouca gente conhece mesmo essa estrutura de negócio, né? Esse tipo de negócio. A gente oferece cabines de estudo, certo, né? O público, basicamente, são pessoas que estudam para concurso, estudam para vestibular, estudam para residência médica, fazem tese de doutorado, dissertação de mestrado, enfim, que procuram um ambiente silencioso, que ofereça uma internet de qualidade. E a gente foi criando esses diferenciais mesmo, para ser um ambiente profissional de estudo, um ambiente que consiga ter um rendimento muito maior. Então, são baias de estudo, né? São cabines. Aí a gente tem tipos de plano de cabine diferentes, né? Tem aquela cabine que a gente chama de cabine exclusiva, que a cabine é dela, assim. Mais ninguém vai sentar, então... Mesmo que ela não esteja. Isso, mesmo que ela... Essa cabine que eu vi, eu acho que no Instagram, que ela consegue anotar várias coisas, o fundo da cabine é um quadro branco, então ela escreve com o quadro, faz os esqueminhas. Eu fiquei né? pensando até, falei, mas eu vou escrever ali, todo meu estudo, aí senta outro ali, apaga tudo. Então é esse plano que essa pessoa tem a oportunidade de... Isso, é uma cabine... e ela personaliza do jeito que ela quiser, a cabine é dela, ela é dona da cabine integralmente, mesmo que ela frequente só em um turno, sim. A cabine vai ser só dela. Que legal. E as cabines por turno, que são cabines que permitem essa flexibilidade, né? Porque você vai alugar só o período que você consegue se dedicar ao estudo. Então, você vai alugar só pela manhã, ou pela manhã e tarde, ou final de semana, enfim. E aí, outras pessoas usam essa cabine no outro horário, né? E aí, além das cabines, o nosso ambiente tem cozinha, copa, a gente tem uma lojinha, que é uma lojinha, chama Lojinha do Bem. Uma lojinha, porque é um conceito que chama Honest Market, que é um conceito de venda honesta, mercado honesto, né? Ah, legal. Por quê? Porque não tem ninguém para te atender. Então, é uma lojinha de autoatendimento. Você mesmo vai pegar o item, você mesmo vai fazer o pagamento.
Nossa, que E legal. fica lá sem ninguém vigiar, não tem nenhum funcionário. Eu pensei que aqui no Brasil isso nunca ia acontecer. Eu imaginei isso aí, não. Rapaz! Não, porque é algo que a gente vê bastante aí pra fora, né? É porque a gente vê a questão de tecnologia, a gente vê, né? Os países que já não tem mais atendente. Sim. Aí a gente comenta, pô, aqui no Brasil, como que vai funcionar isso aqui? Como que vai funcionar? Pois é, sabe o que eu sempre falo, porque essa pergunta já fizeram várias vezes pra gente, né? Nossa, mas como é que vocês confiam e tal? Eu falo, gente, o nosso público, o que eles mais precisam é de confiança. É de que confie que ele vai alcançar o objetivo, que confie nele. Então, é uma forma... Eu falo assim, nessa lojinha tem itens de alimentação, né, chocolates, aí tem até sanduíche natural, que fica, enfim, cápsula de café, e tem vários itens de papelaria, né? Sim. Eu falo, o meu negócio não é comércio. A Focus não é uma vendedora de chocolate, a Lorena não é uma vendedora de chocolate. Então, para mim, a lojinha é um valor agregado. Não é meu objetivo de lucro, né? Eu vendo um serviço. E para mim é muito mais importante que aquela pessoa que estuda o dia inteiro, ela possa ter uma lojinha para comprar um chocolate porque deu uma fome, sabe? Sim. Quem é que estuda com fome? Me dá onde que veio essa ideia, assim? Vamos colocar lojinha, vai ser tal... Todo mundo topou na hora? Sim. Que legal. Então, você falou dessa questão do Brasil, não tem no Brasil. Eu sou uma amante de viagem, assim, eu amo viajar demais. Então, muitas das experiências que eu trago para minha empresa foram coisas que eu vi em vários lugares, né? Lugares. Uhum. O primeiro contato que eu tive com esse conceito foi na Austrália até. E eu achei super estranho também, assim, é um supermercado que você faz as compras e você mesmo passa, né? Isso foi há 5 anos, né? Caramba! E aí, eu falei, nossa, mas ninguém tá olhando. Falei, cadê os brasileiros aqui, né? Enfim. Eu também tive a oportunidade de conhecer o Japão. Eu fui 2 vezes pro Japão. E lá tem coisas que eu falo, como que eles conseguem, né? Conseguem manter essa cultura. E aqui no Brasil, até algumas coisas, sabe aquelas maquininhas que você coloca moeda e pega refrigerante, chá, essas coisas. Lá tem espalhado vários na rua, assim, normal. E assim, você não vê vandalismo, você não vê máquina quebrada, você não vê nada. Aqui, você vai no shopping, muitas vezes, você vê aquela maquininha, já tem chiclete para você colocar moeda, já tem... Então, você fala, como a cultura, né, de um país, ele pode também até influenciar na economia, né? Sim. Que querendo ou não, é muita diferença. Sim. É muita diferença. Mas a gente vai tentar fazer isso aqui, né? Uma coisa que eu tava vendo, hoje mesmo eu tava ouvindo, em um podcast, inclusive. Também eu sou amante de podcast, só que, tipo, o meu ramo é muito voltado para crimes. Eu sou muito apaixonado por crime de forma geral. Toma cuidado aí, viu, Lucas? Se a pessoa quiser me recomendar um podcast que seja de crimes... eu pensei que você recomendar um crime. Não, aí não pode. Aí eu tava ouvindo uma coisa interessante que o pessoal tava falando o seguinte... Quando a gente sai daqui e vai viajar e pega e fala assim, lá na Rússia é muito massa, porque a rua é limpa e tal, e tem isso, aquilo outro. Aí a pessoa vai pra lá e se comporta lá. Só que quando é aqui no Brasil, a pessoa joga papel na rua, faz isso, faz aquilo, e acaba que a pessoa quer viver aquilo que ela não pode. Exatamente. Porque aqui ela é uma coisa e lá ela é outra. Se todo mundo tivesse o mesmo pensamento de imaginar que, por exemplo, eu vou fazer aquilo que eu gostaria de viver lá. Seria muito mais fácil, talvez tivesse tudo muito melhor. Até a limpeza, a questão de ambiente. É muito cultural mesmo. Sim. E cultura a gente não muda numa propaganda de televisão, né, gente? Cultura leva muitos anos, demora muito. E eu acho que é isso que acontece lá, então. Sim. Porque as pessoas, elas falam, só eu que vou roubar? Né? Não, com certeza. Existe uma teoria que é muito importante, interessante para quem empreende também. Fica mais uma dica. Que chama a teoria das janelas quebradas. Vocês conhecem? Não. Janelas quebradas, não. É uma teoria que fala assim, se um prédio tem uma janela foi quebrada em um prédio, existe uma tendência de um efeito manada ali das pessoas depredarem o prédio inteiro depois, né? Então, se você, na sua empresa, você deixa uma coisinha quebrada, a tendência é de que as pessoas vão deteriorar todo o resto. Legal. Então, eu sou muito essa pessoa de que se eu passo na minha empresa e olho um papel no chão, eu pego, sabe? Dentro da Focus, a gente
passa várias e várias vezes nos banheiros, na cozinha, e vai organizando e vai limpando o tempo inteiro. Porque quando você está num ambiente organizado, quando você está num ambiente limpo, você quer manter. E ao contrário, quando você está num ambiente sujo, quebrado, você desvaloriza, né? Sim. Que legal. Isso é muito importante. E isso influencia com certeza no estudo, né? Da galera lá. Com certeza. O ambiente como todo. Inclusive, tem até um avisozinho no banheiro que fala que um ambiente limpo é muito mais produtivo. Legal. Eu gosto também disso, de que o local que você tá, ele comunica, né? Então, a gente, sabe, espalha recadinhos, às vezes até em post-it, assim, eu acho muito bacana que o ambiente fale, né? Sim. Legal mesmo. E aí, voltando ao conceito do honest marketing, assim, lógico que tem desvios, lógico que tem perdas. Inclusive, eu nem tô falando eu nem falo assim, as pessoas estão roubando, nem isso. Eu não quero me preocupar com isso. Às vezes esquece. Mas assim, passa da validade, né? E a gente tem que jogar fora. A gente faz um controle, mas assim, eu não vou ficar... Tem uma câmera, tá? Lógico, mas assim, eu não vou ficar olhando na câmera se faltou um chocolate, assim, né? O meu tempo vale muito mais do que isso. Então, assim, até na precificação, né? No valor que eu coloco para cada coisa, eu já conto com as perdas. Eu sei que vai ter perdas, né? Sim. Para mim é muito mais importante eu oferecer esse valor agregado, né? Eu ter um lugar que as pessoas tenham onde comprar um lanchinho. Ou, faltou... Imagina, o cara tá estudando, faltou grafite na lapiseira. Aí o cara vai parar de estudar, ou ele vai ficar... Sabe? Ele vai na lojinha e compra, né? Enfim, até a gente... Na lojinha tem copo, caneca. E a ideia não é lucrar com isso. Lógico que se lucrar, ótimo. Mas, na verdade, se não tiver prejuízo... se não tiver prejuízo, já tá bom, né? Mas o mais importante para a gente é valor agregado e expandir esse conceito mesmo, que eu acho super importante. Quando Legal a gente faz mesmo. a nossa parte, quando a gente fala sobre isso, a gente incentiva as pessoas a serem mais a gente já honestas. vê um diferencial só nisso, né? Mas eu queria saber um pouquinho mais também, por exemplo, eu cheguei lá como quero estudar, né, você estava falando dos planos, eu não sei se você vai falar aqui dos valores ou alguma coisa desse tipo, ou só simplesmente colocar o link do site, alguma coisa nesse sentido. Mas eu preciso de alguma orientação, aí a Focus não... Não, os estudos são independentes, até porque são muito variados, né? Então, assim, digamos, quem estuda para concurso, tem um cara que estuda para delegado, tem um menino que estuda para... analista, outro que estuda para magistratura, então é um público muito misto, né? Entendi. Então, inclusive, geralmente a pessoa que procura uma sala de estudos, ela está até num nível de maturidade maior, ou seja, ela já passou pelos cursos presenciais, já passou até pelas aulas online, já estuda mais pela lei seca, que a gente chama, né? Já estuda mais por outros tipos de materiais. Porque é um público muito de carreira fim também. Então, são pessoas que estão um pouco mais maduras mesmo, né? Mas se eu tiver numa faculdade online, né? Fazendo uma faculdade online, uma graduação online, eu consigo lá assistir, né? Sim, porque espaço, utilizar o espaço. Sim. Para quem depende muito de internet, a gente, inclusive, tem 2 operadoras de internet, né? Nossa, que legal. As 2 de fibra ótica, alta velocidade, porque é uma coisa que a gente se preocupa também. Falhou uma, porque a gente sabe que falha, pode ser a melhor. Tem a outra, sabe? Que muita gente procura a gente porque não consegue ter esse tipo de serviço em casa mesmo. Nossa, a internet vive falhando. Então, às vezes, assim, um dia de estudo faz muita diferença, né? Então, a pessoa que está procurando mesmo esse ambiente profissional quer essa estrutura. Isso. Legal. Então, ela procura pela infraestrutura, procura pela organização do espaço, pela paz que ela vai ter, né? Para estudar. Porque, por exemplo, para mim, eu acho que o essencial seria a paz. Porque eu não consigo me concentrar, assim, né? Já sou meio difícil para concentração. E saber que eu tô ali, né, focado, fazendo alguma coisa, realmente eu só tô ali para aquilo, eu acho que acaba até melhorando mais o estudo. Se eu tô em casa, muitas vezes até né, estudos falam que se você for estudar alguma coisa deitado,
relaxado, o seu cérebro sabe que aquilo ali não é um estudo, né? É verdade. Ele tá misturando as coisas. Ele acha que, tô no momento de, sei lá... De relaxamento. Relaxamento, o que acontece? Ele não consegue reter, né? Agora, a partir do momento que, não só pelo valor que eu tô pagando, né? Mas acho que a consciência fica assim, pô, eu tô aqui, tô me dedicando, né? Tô num ambiente que tá todo mundo igual, batalhando igual eu, vou me dedicar mais ainda. Sim. Eu acho que influencia, né? Com certeza. Isso é outro conceito que eu sempre gostei e trago para minha empresa, que é o do ambiente colaborativo mesmo, né? De conceitos de economia compartilhada em vários espaços ali que a gente tem. Mas isso, assim, é comprovado que você compartilhar... Tem um estudo de uma universidade da Alemanha que fala que o seu rendimento aumenta em até 70% quando você está em espaços com pessoas que compartilham o mesmo objetivo que você. Nossa, que legal. Então, é muito importante você estar em contato com outras pessoas. A gente tem muita gente que mora sozinho, que tem estrutura de... Não é só estrutura física, né? Então, a pessoa tem em casa, mesa, internet, cadeira, tudo... que pode ser até mais confortável do que a gente tem, sim, né? Sim. E procura um espaço profissional, um espaço que possa trocar ideias. A gente fica super feliz quando vê o pessoal conversando, quando vê o pessoal... Eles combinam, vão fazer concurso fora, combinam de viajar juntos, de dividir hotel. Tem concursos que exigem um teste de aptidão física, que chama, né? Que é o TAF. Que teve uma época que o pessoal estava treinando junto, correndo na litorânea. Legal. E assim, é muito legal. Eles têm grupos entre eles, né? Compartilham material, estudam juntos. A gente tem um espaço que eles podem estudar juntos, né? Fazer os grupos de estudo, enfim. E assim, é legal porque não é uma visão de concorrência, né? Porque quando eles estão juntos estudando, trocando ideias... Querendo ou não, aquela pessoa vai fazer o mesmo concurso, ou o mesmo vestibular que você, vai concorrer com você. E quando a gente fala assim, é seu concorrente, concorrente não, colega de turma, né? Legal. E é muito legal eles terem essa visão, assim, de um torcendo pelo outro. Não é um ambiente competitivo, sabe? É um ambiente saudável mesmo, de troca de ideias, de entender que fazem parte daquele lugar, assim. O network deve ser muito bom, né? Porque hoje em dia, por mais que você tenha internet, conversar com a pessoa pelo WhatsApp, eu acho que é muito diferente, sabe, rosto a rosto, você conseguir ver, né, a face da pessoa, você se incentiva mais, né, se motiva mais para fazer as coisas. E também em casa, tem muito gatilho, né? Daqui a pouco o cachorro late, o cachorro passa na sua perna, aí você, cachorro bonitinho, passa um cachorro gatinho. Não, dá sono, dá fome. E tem muito uma coisa de que, não, pode ir lá falar com ele tá só estudando, né? Como se não fosse uma coisa. Exatamente. Aí chega o vizinho gritando, Marcelo. Lá em casa, quando eu faço home office, meu Deus do céu, tem que deixar, eu praticamente fico no mudo, porque o cachorro late, criançada briga, não dá. A mulher grita também. Não, é importante. E como eu falei para vocês, a quantidade de horas de estudo, ela não é só quantidade, não é só quantitativa, mas é qualitativa também, né? Então, não é só você estar em casa estudando por 4 horas, mas quantas horas você estudou mesmo, líquidas, né, que a gente chama. Quantas horas líquidas você estava estudando mesmo. E quando o ambiente, ele é profissional, né? Ele é voltado para isso, o seu rendimento é muito maior. Isso é o que a gente mais escuta. Nossa, eu rendi. Quando a gente oferece 3 dias de teste grátis. Eu vi isso aí. E aí, quando o pessoal, assim, que nunca teve contato, nunca estudou em cabine de estudos, chega lá e fala, nossa, eu rendi hoje muito mais do que eu rendi o mês inteiro estudando em casa. A gente escuta demais legal, isso. Hein? E é muito bacana, assim, a questão do propósito que você tem mesmo, como eu falei no início, né? Você ter propósito dentro da sua empresa, que é não só o lucro, né? Não só venda, né? Mas entender que faz diferença naquelas pessoas ali, né? Faz diferença na vida, né? Assim, eu sei que você com certeza já teve muita gente aprovada lá, com certeza, né? Mesmo que seja um espaço de tempo muito curto, mas com certeza já passou muita gente por lá. Mas vocês já tiveram alguém, assim, que a história de alguma forma impactou vocês? Tipo, algo, ela foi assim, foi caminhando. Tem muitas histórias, assim. Hoje o nosso público, por exemplo, de vestibular,
tem muitas pessoas de vestibular, né? Não só de concurso. E a gente vê, assim, pessoas que têm uma trajetória totalmente diferente. Não são filhos de médicos, sabe? São pessoas que pegam um ônibus, que vão de ônibus para lá, que ficam até de noitão estudando. E são pessoas que a gente, nossa, torce muito, assim, muito mesmo para passar. E aí, legal. eu nem vou te falar de uma história de uma aprovação, mas de uma história assim, que bateu na trave, que foi aquela coisa assim, tinha uma torcida, inclusive dos futuros colegas de turma, né? Que tava todo mundo torcendo para uma pessoa e bateu na trave, todo mundo ficou, nossa, não, mas espera aí, vai ter a segunda chance, vai ter calma, e não desiste. Essas histórias de superação, acho que são as mais legais mesmo, quando a gente vê, assim, a galera que batalha, sabe? Que tá ali mesmo porque é um sonho mesmo, né? Sim. E Eu acaba acho que se torna uma família, né? Sim, Essa sim. vivência diária, todo o tempo. Não, com certeza, com certeza. Como eu falei pra vocês, todo mundo conhece a gente conhece todo mundo, a gente conversa. Mesmo quando sai da Focus, a gente continua tendo contato, assim, ou notícia, pelo menos, das pessoas. Isso a gente mantém mesmo. Legal. Quem toca hoje é você e seu esposo. Isso. Meu esposo é meu legal. sócio. Que legal. E é muito bacana, assim, muito tranquilo com a gente, porque às vezes eu brinco com ele e falo, nossa, a gente tá em reunião 24 horas por dia. Mas é de uma forma muito saudável, muito tranquila. A gente tem perfis muito diferentes, na verdade. Para quem quer empreender aí com a sua esposa, com o seu marido, né? Eu acho que é importante ter esse alinhamento mesmo de ideias, né? Para não ter conflitos. A gente tem perfis muito diferentes. Eu sou muito mais nessa parte mais criativa, nessa parte, sabe, de movimentar mesmo. Sim. E ele é muito mais analítico. Então, ele fica com financeiro. Eu nem olho. Que bom. E aí... A parte de planilha, pode ficar Mas ele com não fica com financeiro porque você gasta muito não, né? Não. Tá. Então tá bom. Não. Legal. E eu sou a cabeça borbulhante ali. Eu fico... Então é certo mesmo. Porque aqui a gente, querendo ou não, né? Cada coisa que a gente vai fazendo, a família influencia, né? Acaba Sim. influenciando. E se não tiver esse apoio da família, assim, você carrega uma coisa que você tá fazendo, tá batalhando, mas falta só aquele apoio, né? Pra dar certo. E mesmo se não der certo, a família apoiar, eu acho que é crucial, né? Na vida de tudo. Não só empreendedor, às vezes você quer trabalhar, você quer crescer onde você tá trabalhando, né? Na empresa. Eu acho que tem que ter essa parte da família. Agora, ser sócio, marido e mulher, já é um outro desafio. É um desafio. Tem que rebolar, tem que... Tem. Eu tô É imaginando uma coisa aqui. que meu pai sempre falava pra gente, assim, né? Quando a gente era novo, adolescente, e tinha... Meu pai falava assim, olha, tem você, tem ele e tem vocês dois. São 3 coisas muito diferentes. Então, eu acho que para dar certo numa sociedade com seu cônjuge, enfim, né? Você tem que entender que existe você, existe ele, existe vocês dois, Sim, marido e mulher, né? Existe vocês dois sócios. Ali Verdade. são 4 coisas muito diferentes. Você tem que saber separar as coisas. Verdade E mesmo. a Focus não pode ir pra casa, né? Então, é um desafio. Tá aí, o maior desafio. Sim. Às vezes, a gente sempre teve uma coisa... Desde que a gente se conhece, tem uma coisa de tomar um vinho uma vez por semana. E aí, toda vez é isso. Fala assim, ó... Nada de falar de trabalho. E é um desafio enorme, Legal. porque volta e me fala, mas aqui... Não, já tá falando de trabalho de novo, nossa. Verdade. Legal. Bacana mesmo. É muito interessante. É uma experiência que a gente não teve aqui ainda no Jobcast. Pode ser que tenha muitas pessoas, né, que tá assistindo a gente que trabalha entre famílias, né? Talvez não com marido, mulher, mas... sei lá, né? Sobrinho, que tem a tio. vivência com algum familiar, né? E é interessante isso mesmo, né? Talvez separar funções para justamente não ter aquele atrito, né? E assim por diante. A única coisa boa de eu trabalhar, se a minha esposa trabalhasse comigo, é que ela ia falar assim, você não dá atenção para mim. Porque às vezes eu chego em casa e ainda tô trabalhando, né? Eu ligo o computador, tô lá e ela falando, o quê? Ixi, aí dá bronca. Mas é muito bom. E você parou com a Focus? Deu... Então, a Focus a Focus
O que aconteceu, né? No ano passado, no meio da pandemia, o nosso concorrente procurou a gente para vender a estrutura dele, para transformar a estrutura em focos. Eita, que legal. E aí eu parei, falei, vamos conversar. E quando a gente foi conversar, eu já falei, não, você não vende a empresa? Eu quero... Caramba. E foi, nossa, acho que o nosso maior desafio, porque a Não, gente... calma aí. Ele queria comprar a Fox? Eles, Eles não queriam nem parceria, eles queriam comprar mesmo. Eles queriam vender a empresa deles. Vender a A empresa estrutura, deles. inicialmente. Inicialmente eles queriam vender as cabines de estudo que eles tinham. Ah, sim. E até então era o único concorrente que a gente tinha, assim, que era relevante, na verdade, porque tinha outras cabines de estudo menorzinhas e tudo. E como funcionava próximo da gente também, era aquilo que a gente entendia como concorrente, né? Aham. E aí foi muito surpresa. Isso foi uma lição, assim, para mim, porque eu espero que seja uma lição para todo mundo, de entender que o concorrente não pode ser sempre tratado como seu inimigo, porque um dia ele pode bater na sua porta para ser seu, Verdade, né? verdade. E aí eles queriam vender a estrutura de cabines mesmo, né? E aí eu falei, não, eu acho que eu quero porta fechada, assim. Vou querer comprar sem pensar muito, né? Assim, a gente estava ainda se recuperando, né, de um período financeiro complicado, porque a gente investiu muito mais do que a gente podia na empresa no meio da pandemia, como eu falei para vocês, que não tinha receita, né, que não... Mas a gente encarou. E aí meu sócio, que sempre topou mesmo as minhas loucuras, né, ele, não, vamos. E na época... Assim, foi muito interessante, assim, porque até então era o nosso concorrente, até então era aquele que a gente via, assim, nossa, estão imitando a gente nisso aqui, não é possível, assim, tal. E daqui a pouco falou, nossa, a ideia que a gente teve tá bem aqui, né? Uhum. E aí, a gente percebeu de cara públicos bem diferentes, apesar de ser o mesmo tipo de negócio, percebeu públicos diferentes. E no início teve assim, a gente conseguir colocar a nossa cara ali, né? E conseguir... Foi um desafio pra gente também. Mas hoje eu sou muito orgulhosa disso, de ter as duas empresas. Isso é muito comum no mercado também, né? Sim, a gente legal. vê empresas que compram, que mantêm o nome. A gente, inclusive, na época, ficou pensativo sobre isso. Se a gente ia manter o nome deles, se a gente ia transformar em focos... o que a gente ia fazer, né? Uhum. Se a gente ia absorver só a estrutura e levar para focos porque a gente tinha espaço, se a gente ia colocar focos naquele outro lugar, Sim. né? Ou se a gente ia manter o nome, a empresa chama Casulo, porque são cabines de estudo fechadas, como se fossem casulos mesmo, né? Cada cabine tem uma porta, então a pessoa estuda totalmente fechada, totalmente isolada, né? Uhum. Isso foi até uma coisa bacana, porque a gente percebeu que são públicos diferentes, de pessoas que gostam daquele conceito de um ambiente totalmente isolado, né, concentração total, e de pessoas do perfil da Focus que gostam, que tenha outros ambientes, mais áreas de descanso, que tenha, né, espaços para interagir, que tenha outra proposta mesmo. Ah, que legal. Né? E hoje já vai fazer um ano isso, né? Foi em novembro do ano passado. Não fez um ano, na verdade. Aí a gente já tem muitos projetos para as duas empresas, né? Nossa. Quando a gente levou a Fox para a sede, para casa, né? Para onde funciona hoje, que a gente tinha muito mais espaço, a gente começou a pensar em alugar escritórios também, como o conceito de um coworking só nas salas privativas. Uhum. O coworking é uma coisa que eu sempre gostei muito. E até então eu achava que eram negócios conflitantes. Você ter um ambiente silencioso de uma sala de estudos e você colocar um ambiente compartilhado que a ideia é interagir. Então eu achava que poderia ter um conflito mesmo dessa questão de barulho, né? Então a gente começou amadurecendo a ideia com salas de estudo, com salas privativas, né? Escritórios mesmo, que a pessoa aluga por hora, por turno, e salas de reunião. E hoje a gente já pensa em entrar mais nessa parte de coworking, né? Legal. E levar para a Coama também, porque uma coisa que acontece aqui em São Luís que eu acho muito interessante, né? Que as coisas são muito de nicho mesmo. Então,
o público do Renascença frequenta as coisas do Renascença, o público da Coama. E eu acho, que, inclusive, muito válido para quem estuda, porque a logística é importante, né? Quando você perde horas de trânsito que você poderia estar estudando, né? Com certeza. Então, é importante você ter um lugar mais perto de casa e tal. Então, a gente está nessa saga de encontrar um lugar que tenha o perfil da Fox, porque não é só encontrar um lugar, a gente quer encontrar um lugar que tenha essa cara de casa, né? Sim. Então, que tenha uma estrutura compatível com o nosso propósito mesmo. Legal. Nossa, que legal. Então, são 2 empresas, né? Sim. Empresas. Acaba por aqui o sonho? Não, imagina, Né? nunca. Claro. Já vai vir coisa nova, né? Então, caramba, legal. A gente também foi nessa pegada, né? Inicialmente com a Blue Marble. Foi nessa pegada. Depois veio um insight para criar aí o Jobcast Jobcast, pra galera. Verdade. E não finaliza hoje. E no final, tem muitas coisas, assim. Por exemplo, o Lucas, ele é tipo da moda, né? Todo dia ele vem com uma roupa diferente. Eu falo, rapaz, ele é bem moda mesmo. Ele tá até pensando aqui, não sei se a gente compra... Se a gente comprar roupa para vender. Mas isso é engraçado de quem empreende. Eu acho que grande parte pensa, né? Começa a ver um negócio. Às vezes você olha uma placa de alugas e fala, nossa, gente, nesse lugar ia dar tão certo tal coisa, eu acho que eu vou encarar. Verdade mesmo. Você já olha... Falando do conceito da lojinha do bem, né? Quando eu comecei a estudar sobre isso, sobre o Honest Market, eu falei, cara, eu vou expandir isso aqui para São Luís inteiro. Não vai ficar aqui só vai ficar em todo lugar. Vai estar em todos os condomínios, vai estar em todas as empresas. Eu, sabe, pesquisei o sistema que eles usam, não sei o quê. Daqui a pouco, não, calma. Peraí, um passo de cada vez. Mas isso é legal de quem... Eu falo muito isso, assim, que a cabeça de quem empreende, ela não pode parar, assim. Todas as experiências que você vive, e eu acho isso muito importante hoje... dentro de uma empresa, não vender só, não se preocupar só com vendas, mas se preocupar com experiências, né? As empresas, elas precisam vender experiência, né? Precisam vender, passar mesmo experiências, né? Sim. Então, tudo... uma vez na Focus, um grande amigo meu foi lá, né? E conhecer, na época que a gente abriu, e ele falou assim, Lorena, isso aqui é a tua cara. Isso daqui eu tenho certeza que você viu no hostel, que você já ficou em algum lugar no mundo, assim. Nossa, que legal. Ele já sabia, né? Já sabia, assim. Que legal. E é engraçado isso, né? Uma pessoa que te conhece muito vê que as suas experiências estão ali, em todos os lugares, né? A gente tem uma areazinha do café, né? Porque o café é de graça, chá, né? Tudo. Nossa, que legal. Vou lá tomar um cafezinho. Tem pipoqueira elétrica, café pipoca. É bom, não é de... É bom o café, será? Tem vários tipos de café, né? Tem cafeteira de cápsula, tem a cafeteira de filtro. Que enfim. legal. E aí, também um conceito compartilhado, porque não tem a pessoinha que faz o café. Todo mundo faz café. E a gente tem uma plaquinha lá que é para quem fez o café anotar a data e o horário que foi feito, né? Então, aí você sabe se o café foi feito agora, se é um café do dia e tal. E foi uma ideia que em algum hostel de algum lugar que eu já fiquei, eu vi, achei legal. Por que não, né? Não, mas vamos fazer isso aqui, viu? Porque aqui a gente fazia um café e deixava esquentando lá. Aí eu ia tomar o café, tá feito. Oh, não, foi o Anderson que fez. Foi feito 2 dias atrás. Pois Mas uma ideia tão simples e interessante, não é? Né? Simples. Por que, né? Caramba. Muita coisa te passa na minha cabeça assim, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Mas agora tá feito. Você comentou também da bicicleta que você falou. A gente tem um bicicletário. Na verdade, a ideia do bicicletário... Nós somos ciclistas, eu e meu esposo, a gente adora pedalar. Ah, que legal. Né? E aí, na época até da Focus, a gente estava pedalando pra caramba, assim. Nossa, quem pedala e quem está em grupos de pedal aqui em São Luís sabe da importância de fomentar isso mesmo, né? De incentivar. A pandemia foi até muito boa para isso. Ontem mesmo a gente estava comentando que, nossa, a gente comprou uma bicicleta há 2 anos... Era um preço e a mesma bicicleta hoje está 2 vezes mais caro, né? Porque a pandemia foi uma coisa boa nesse aspecto das pessoas procurarem esportes que ao ar livre, de conseguir fazer sozinho, né? De não precisar frequentar um espaço fechado, né? Enfim. E aí a ideia foi de falar sobre isso, muito mais do que ter um local seguro ou pensar nisso, né? Mas só de ter uma placa escrito bicicletário, da pessoa falando, nossa, dá para vir de bicicleta, ela pode nem ter bicicleta, mas ela
pensar nessa palavra, né? Nesse conceito Legal. e ver. Se tivesse bicicletário em todos os espaços aqui, imagina, muito mais gente estaria pensando nisso, né? Sim, com certeza. Que legal. Então você gosta de pedalar? Você e seu marido? É, Ah, que legal. Inclusive, a gente vai estar convidando a Little Bikes, né? Conhece a Little Bikes? conheço, ela até morava no mesmo condomínio que a gente. Ah, que legal, coincidência. LL, né? A gente vai. É segunda-feira agora, né, Lucas? Segunda-feira agora. Olha só que legal. Eu acho o máximo, assim, eu acho que é muito importante e crescer mesmo nisso, né? Que a gente consiga. A Litobax é legal quem aluga a bicicleta, isso Isso. vende acessórios também, né? Eu acho que ela começou com isso, vendendo acessórios e hoje... Foi? Não, eu não conheço a vida dela, ela já tá contando já. Spoiler, spoiler. Não precisa mais convidar. Não, imagina. E... enfim, então são bem... eu ia falar de um espaço que a gente tem, que é interessante isso também, né? A questão de fomentar o uso da bike. Aí outra coisa que é engraçado, como eu falei para vocês, que eu sou muito da terra, muito da natureza, né? Sempre gostei disso. Quando a gente alugou essa casa, tinha um espaço atrás que era uma área de serviço. Uhum. Acabada, destruída. Então tinha um tanque velho, acabado, assim, que eu fiquei... Nossa, o que eu vou fazer com esse tanque, gente? Porque ninguém vem estudar e lavar roupa aqui, né? Assim. E aí eu, vou fazer uma horta. Cara, vou fazer uma horta de chá mesmo. E aí comecei a pesquisar sobre isso. E comecei a pesquisar chás, ervas que favorecem quem estuda. Então, chá bom para memória, um chá bom para dor de cabeça, né? E aí a gente fez uma hortinha. E aí a questão de fomentar, que é engraçado, porque muita gente que nunca tinha tomado chá na vida, hoje vai lá e cata as folhinhas para fazer chá. E foi um ambiente totalmente transformado, que quem vê ali... Outra coisa engraçada que acontece com a gente, como eu falei para vocês, que funcionava um órgão público lá antes, né? Uhum. E era um juizado. Então, muita gente que segue a carreira de concurso já estagiou nessa área jurídica mesmo, né? Várias pessoas já passaram por lá quando era o juizado e não reconhecem o lugar, assim. Ficam, Caramba, gente, mas como assim? Que mudança, né, que teve. Assim, uma das salas que a gente tem é uma casa ali no Renascença, né? Então, as pessoas gostavam muito de uns banheiros gigantescos, né? Antigamente. Então, tinha um banheiro enorme que a gente transformou em sala. E era o banheiro do juiz, né? E a gente brinca com isso, assim. Meu Deus, que legal. Hoje você está estudando no banheiro do juiz. Caramba. Mas será que ele estudava no banheiro, então? Então não é juiz, né? Então. Mas é legal ver, assim, as pessoas vendo, reconhecendo a transformação do lugar mesmo, né? Tem no quintal, que é onde tem essa horta, né? A gente chama de área verde. Tem um grafite do Carlos Caju, que é um artista daqui, que tem muito essa pegada de valorizar o maranhense mesmo, as coisas do Maranhão. Uhum. Enfim, elementos muito relacionados ao Maranhão. E aí a gente, assim, falou para ele, a gente quer alguma coisa que tenha a ver com estudo e tudo. Sim. Aí ele fez uma cabeça, assim, pensando, com várias coisas saindo, assim, tal, e ficou muito legal. Tô curioso pra ir lá assim. ver agora, ó. Fiquei curioso pra ver. Parece ser legal o ambiente. Esse ambiente de você colocar natureza, querendo ou não, traz tranquilidade, Com né? certeza. Essa coisa de plantar também, pô, é muito, muito legal. Eu gosto de chá. Eu gosto de chá de amora. Eu tomava muito chá, né? Se a galera assistir aqui e ver que eu tomava chá demais, né? Nem sei pra que o chá servia, mas eu tomava... Não, daqui, eu tomo chá. E eu sentia muita dor de cabeça, né? Quando trabalhava no Porto. Não sei por quê. Não sei se é por causa da área lá. E eu tomava muito chá de amora e me ajudava muito. Agora eu tô precisando do chá pra ficar inteligente. Se você tiver, me fala. Chá pra trabalhar mais. E tiver uma indicação. A gente até coloca lá, tem a horta com todas as plantinhas com a plaquinha identificando e na parede dizendo para que serve cada uma. Então tá lá, você sabe que, enfim, alecrim é bom para memória, tá escrito lá e tal. Acho que é aquele chá para passar em todas as provas, chá de cadeira. Só esse chá. Não, mas legal mesmo. Eu tô querendo ir lá. São 3 dias que a gente pode fazer um teste? Isso, 3 dias de teste. Acho que eu vou lá tomar um cafezinho gostoso, conhecer o espaço.
Com certeza, tá super convidado. Pode ir. Legal, bacana. É É isso aí, né? isso aí. Eu acho que pra gente encerrar seria muito legal se tu tem a oportunidade também de fazer o jabá, né? Da Focus e da Casulo, né? Casulo, Da isso. Casulo e da Casulo. Focus. Se quiser falar pro pessoal de casa, como que funciona custos, também, plano, além do que tu já falou. Ou só pode entrar em ficar à contato, vontade. né? O Quais nosso, mídias? o nosso Instagram é focus.cabines. A gente tem plano de estudo a partir de R$115. Oferecemos os 3 dias de teste, né? Que a pessoa tem liberdade de fazer o teste no turno que quiser, quanto tempo quiser ficar. Viver a 24 horas experiência aberto mesmo. também? Não, até às 10 da noite Ah, que a sim, gente sim. funciona. Todos os dias. Sábado, domingo, feriado. No sábado e no domingo a gente funciona até às 18. Até 18. Mas nos feriados estamos abertos. Todo dia é dia. Legal. Para quem tá com essa meta, assim, de estudar, todo dia. Como é funciona importante. para mim entrar lá? Eu tenho é pela biometria? Como que funciona Os um nossos cartão? acessos são biométricos, né? A gente marca primeiro essa experiência, esse teste, né? Para fazer um cadastro. Então, Aham. nesse cadastro, que a gente pega todos os dados da pessoa, a gente já faz o cadastro da biometria. Ah, Então, tá. todo mundo que entra lá tem um acesso biométrico, né? Legal. Até para dar essa liberdade também de entrar e sair quando quiser. né? Sim, Enfim. sim. A gente, por funcionar até tarde da noite também, a gente oferece de segurança, assim, a gente tem o sistema de câmeras que a gente dá acesso para o pessoal. Nossa, que Então, tem tem gente Caramba, que que tem um bacana. aplicativo e quer ver como é que, antes de sair, né? Como é que Sim, tá até no- os pais, ou né? se tem, De ou se pai, tem continua. vaga no estacionamento. As câmeras que a gente dá acesso são as câmeras externas, né? Também Uhum. não, Não é o interno. não é para tá. fiscalizar tudo. Ah, tá. Mas aí a pessoa vê, tem um vigia da rua também, né? Uhum. Então, para as pessoas se sentirem mais seguras, de conseguirem se dedicar até mais tarde, né, aos estudos, tem esse acesso também tranquilamente. A gente passa. Legal, muito bom. Muito bom mesmo. Diferente. Muito Inovador. Outra coisa que você me perguntou sobre se tem algum tipo de assessoria, né? A gente tem uma biblioteca, que também é uma biblioteca compartilhada, que tem livros de vários temas, né? De concurso, de vestibular, tem livros de desenvolvimento pessoal, enfim, livros de vários Caramba, temas que legal. que eles podem pegar, podem levar para casa, levar para cabine, ficar com o livro. E a gente fala que é uma biblioteca colaborativa, porque assim, Também. eu quero que você passe naquele concurso e quando passar, traz seus livros para cá, para que Sim, outras legal. pessoas. Né? Caramba. Então, muitos livros que estão lá são de pessoas, que já passaram. deixaram lá isso. Pô, que bacana. Legal. Tô Pegar- gostando dessa pegada aqui. Caramba. Vai o Legal, cara dar obrigada. sorte de pegar um livro de alguém que passou também, como delegado, por exemplo, né? Vai que a Legal. sorte tá ali, né? Tem que, tem que Caramba. pegar a sorte de todo jeito, com Deu vontade certeza. até de estudar um pouco agora. Mas já passou. Não, mas é muito legal mesmo. É excelente. Lucas, antes da gente finalizar, pega Ele tá dormindo. o Lucas. Tá. Ih, essa produção. Produção, acorda, produção. Cadê o Gustavo? Gustavo. Pegar a xícara. A caneca ali. A caneca, não é xícara, né? A Caneca. caneca. Tem um presentinho para os convidados que vêm. Aí antes você. Pega aquela ali mesmo, Lucas, ali, ó. Na estante. Tanto convidado que sumiu tudo. Que bom, Aí, né? entrega aí, Anderson. Faz as honras. Claro. Isso é apenas uma lembrança, né? A gente espera que em breve você volte e que possa trazer alguém também para dar um Legal. depoimento, né? De como foi passar lá pela Focus e fazer parte dessa família. Com certeza. Eu acho que eu falo por toda a equipe quando eu digo que foi uma grande honra receber você hoje aqui, Lorena. Obrigada, certeza. gente. Obrigadão mesmo, imagina. Eu que Muito bom. agradeço. Galera, a gente vai finalizar aqui o nosso Jobcast com a Lorena. Com certeza, eu tenho certeza que vocês tiveram, né, uma experiência muito boa. Para você que está querendo estudar, querendo passar num concurso, até mesmo um teste em empresas, né? Porque hoje em dia empresas estão fazendo bastante testes. Você pode ir lá fazer os testes, 3 dias de teste, isso é muito bom.
né? Fala que você viu a gente no Jobcast, que aí a Lorena talvez dá 4 Não. dias, né? Isso. Não sei, Sabe, tô né? falando. Um desconto no plano, claro. Olha só que legal. E é isso aí. Ana, você Sim. finaliza? Claro. As redes sociais da Lorena, da Focus e da Casulo vão estar na descrição, beleza? Quem ficou interessado, a gente convida a conhecer o espaço, que é uma ideia incrível, é claro. Principalmente para quem busca crescer de alguma forma, assim, principalmente avançar bem mais nos estudos, certo? Isso aí. Para quem não conhece também e tá vendo a gente aqui através dos cortes, pode correr lá no nosso canal do YouTube, também, Exato. beleza? O canal que você vai ter na íntegra. E para quem tá um pouquinho mais corrido, né? A gente tá lançando agora também um canal de cortes do Jobcast. E você pode ouvir também a gente através do Spotify, beleza? Exato. Antes, que senão o Lucas me mata, se você tem um negócio, quer divulgar aqui no Jobcast, pode entrar em contato. E se você conhece alguém de referência no seu serviço, no seu trabalho, bota também nos comentários que a gente vai atrás das pessoas. Beleza? É isso aí. Acabou. Obrigada, Valeu. Legal. Legal.